O Senhor Jesus, ele gostava muito de falar em parábolas. E tem várias delas que eu me identifico muito e que eu consigo compreender. E eu vou compartilhar com vocês. Está escrito em Mateus, capítulo 22, a parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui, sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E qual o meu entendimento, né? O que Deus tem me revelado a partir dessa parábola e a partir dessa passagem, né, do livro de Mateus, capítulo 22. Que este rei é o próprio Deus. Deus, ele enviou seus trabalhadores, ele tem enviado seus servos, os seus amigos, para chamar a todos para vir para as bodas do Senhor. Porque quando Jesus ele subiu ao céu, ele disse que ele ia nos preparar morada. E depois ele voltaria para ele buscar, para ele nos buscar. Mas quem que Jesus vai buscar? Ele vai buscar uma noiva. Ele vai buscar a igreja dele, a verdadeira igreja dele. Porque muitos estão dentro da casa do Senhor. Mas dentro da casa do Senhor é um tipo de pessoa. E quando sai para a rua é outro tipo de pessoa. Né? É onde que nós acabamos por escandalizar o nome do Senhor. Que as pessoas olham pra gente, né? Olha para as pessoas que falam assim, ah lá, aquela ali não é crente? Aquela ali não é filha de Deus? Então a gente acaba escandalizando. E muitos veem, né? Às vezes as coisas erradas que aqueles que estão dentro da casa do Senhor estão fazendo e acabam se desviando dos caminhos do Senhor. Às vezes eles nem vão, falam assim, ah, se for para ser crente daquele tipo ali, eu não quero ser. É melhor nem ir. Porque alguns querem servir verdadeiramente e outros não, estão só brincando. Nós temos que tomar cuidado. A gente está na casa do Senhor, nós temos que dar bons exemplos. Nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus. Nós temos que fazer tudo quanto Ele nos tem ordenado. Para que as pessoas não comecem a nos julgar. Em vez deles irem, verem algo diferente em nós e ir para os caminhos do Senhor, eles se revoltarem. Como tem muitos por aí que estão revoltados. Mas voltando ao texto, então esse rei é o próprio Deus, que ele enviou, né, que ele está preparando um grande banquete para o seu filho, né? Porque Jesus falou que ia vir e ia buscar a noiva dele, para quê? Para um grande banquete, para a grande ceia que está nos aguardando. Mas está aguardando os verdadeiros, os crentes verdadeiros, né? E ele vai buscar. Mas muitos estão indo antes, por isso que a gente tem que vigiar. A gente tem que estar. É um momento de preparação todos os dias. Cada segundo da nossa vida é um momento de preparação para a gente encontrar com o nosso Deus.
Então, o Senhor aqui, voltando novamente ao texto, né? Então, esse rei é Deus. Aqueles que ele enviou para convidar, né? São os profetas, são os pastores, né? Aqueles que servem verdadeiramente. É que estão convidando e estão chamando a todos para ir para os caminhos do Senhor, né? Para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E as pessoas estão recusando, né? Aquelas pessoas que estão recusando são os que estão sendo chamados e convidados. Elas estão recusando. Eu não posso ir agora porque eu tô jovem demais. Eu não posso ir agora porque eu vou me casar. Eu não posso ir agora porque eu tenho que cuidar da minha fazenda. Eu não posso ir agora porque eu estou me graduando, eu estou estudando. Mas e aí? Tem muitas pessoas que estudam e quando chega na hora de exercer a profissão, morrem. E aí? O que significou aquele estudo? Sem Deus. A palavra de Deus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós precisamos de estudar? Precisamos. Mas o tempo maior que nós devemos gastar é com o Senhor e para as coisas do Senhor. Nós temos que saber colocar na balança todas as coisas. Se o Senhor falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é buscar conhecer a Deus. É buscar fazer justiça. E qual que é a justiça que Deus fala conosco? É ajudar nosso próximo, né? É testemunhar o nome do Senhor. É falar de Deus para as pessoas. Porque nós podemos estar na faculdade, mas em primeiro lugar o Senhor. Nós podemos falar do Senhor na faculdade. Nós podemos testemunhar o nome do Senhor nos 4 cantos, para onde que nós formos. Aonde que Deus nos enviar, no nosso trabalho. Sempre tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. As pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos que buscar, prestar atenção nessas coisas. E usar, né, aquilo que a gente busca conhecer todos os dias. Busca conhecer a palavra para a gente testemunhar. Porque o Senhor fala que aquele que se envergonhar do evangelho, que se envergonhar das palavras dele, ele também no último dia se envergonhará daqueles que fizeram isso. Então nós podemos fazer todas as coisas normal, mas nós temos que fazer primeiro a vontade de Deus. E as outras coisas nos serão acrescentadas. É assim que Deus nos ordena. Então aqui aqueles homens, eles recusaram. Não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Aí o Senhor foi enviando os profetas, né, para convidar. E aqueles homens, eles matavam, eles maltratavam e matavam. Assim como os profetas do Senhor foram mortos, assim como os apóstolos do Senhor, cada um morreu de um tipo. E todos eles estavam levando o evangelho. E as pessoas ficavam odiando. As pessoas odiavam, as pessoas não gostam. Sabe, elas não querem ouvir, parece que elas estão com os ouvidos tampados. Elas estão com o coração igual pedra, que não está deixando a palavra entrar. Vamos escutar os pregadores da palavra. A gente poder também levar a palavra de Deus a todos quanto quiserem ouvir a tua palavra. Né? Então aquele rei, ele ficou tão irado, que ele mandou que, aqui fala assim que o rei ficou irado e enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então aqueles profetas, os apóstolos, todos quanto foram, levaram a palavra de Deus, eles foram mortos. Eles foram mortos e o Senhor está irado, o Senhor mandou destruir. Então se o Senhor enviou a tropa, né, as guerras também é permissão de Deus. Né? Aquelas cidades que não querem nada com Deus, o Senhor envia tropa, envia para a guerra. Para quê? Porque na hora da aflição, as pessoas, todo mundo recorre. Vai recorrer a quem? A Deus. Né? Também o Senhor destrói também as cidades pela força da natureza, porque as pessoas não querem saber dele. Então, o Senhor tem uma forma de trabalhar para que as pessoas possam acordar, né? Aquele saculejo, não, tem alguma coisa estranha, vamos buscar o Senhor. Porque quem nos guarda de todas as coisas é o Senhor. Então, quando aquela cidade, aquele país, aquele estado, aquelas pessoas não querem saber de Deus, algo vai acontecer para que as pessoas recorram a Ele. Esse é o trabalhar de Deus. E Ele é Deus, Ele faz da forma que Ele quiser. A gente não tem que reclamar, não tem que murmurar, né?
É tanta ação da natureza que tem acontecido, as pessoas não querem saber de Deus. Aí começa tudo a acontecer, para que as pessoas venham a buscar a Deus. Né? Então, o que o Senhor falou, voltando ao texto novamente? Logo após ele ter enviado as tropas para destruir, porque o Senhor também envia a guerra. Né? Ele novamente mandou que os servos dele, né, que os trabalhadores, aquele rei enviou, para quê? Pelas encruzilhadas, pelas ruas, e mandou chamar todos, quanto maus e bons, para vir para as bodas. Então, nós somos chamados, nós todos somos convidados todos os dias para os caminhos do Senhor. Só que a maioria de nós temos recusado. Né? Então, vai ter uma hora que o Senhor ele vai enviar a guerra. O Senhor vai enviar tribulações para nós, para que a gente se volte para Ele. Né? E isso é pela misericórdia dele. Né? Aí vem doenças, aí vem dificuldades, né? Aí vem aflições, aí vem tristezas na família, tipo morte, pra gente se voltar para o Senhor, pra gente se atentar e voltar para Ele. Poxa, tá acontecendo comigo, tá acontecendo perto de mim, né? Nunca a gente deve culpar Deus, porque os culpados somos nós que não temos buscado Ele. Nós temos que buscar o Senhor. Então, continuando aqui, o Senhor enviou, né, o rei, aquele rei é o próprio Deus, né, que é o nosso Senhor. Ele enviou, então, para convidar a todos, né? Tem uma outra passagem no livro de, me parece que é Marcos ou Lucas, onde que fala que é também no grande banquete, ele enviou os servos a convidar os mudos, os surdos, os aleijados, os mendigos, para aquela grande ceia. Porque os amigos não querem. Os amigos a quem Deus tem chamado não quer ir para as bodas, quer ficar vivendo nesse mundo. A maioria pensa que nós vamos viver só nesse mundo. Né? A nossa vida ela é como um sopro, ela vai passar muito rápido. Nós vamos ser pegos de surpresa a qualquer momento, com a morte. E o que nós temos preparado? O que nós temos para apresentar para Deus quando nós chegarmos lá? Porque vai ter um julgamento. Nós vamos ter um encontro com Deus. E Ele vai pedir para a gente prestar conta de tudo que nós fizemos aqui. Muitos vão falar assim, não tive tempo. Eu estudei tanto, eu estava estudando, Senhor. Ele não quer saber. Se a gente estava estudando, se a gente estava trabalhando demais, se a gente estava ocupando tempo demais com as coisas deste mundo. Ele não quer saber. Ele quer saber das nossas obras. O que nós fizemos para o reino de Deus? O que nós vamos apresentar para Ele? Né? Porque Ele é Deus. Ele vai nos pedir conta do que nós fizemos. Né? Então nós não podemos estar ocupados demais com as coisas deste mundo e esquecer do principal. O principal é o reino de Deus. É fazer de tudo para a gente ir para lá. O principal é conhecer a Deus em toda a essência dele. Né? E conhecer os mandamentos e os ensinamentos dele. O que Deus quer? Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? É só nascer, estudar, trabalhar e morrer? Não. Tem algo superior a isso. Porque aqui nós somos peregrinos, estamos de passagem. E por todo esse caminhar nosso, o que nós estamos fazendo para o reino de Deus? Porque ele fala, buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas ele vai acrescentar. Quando ele vê que a gente está fazendo a obra dele, ele vai acrescentar o que nós necessitamos, mas só o que nós necessitamos. Mas muitos estão buscando riquezas. Estão esquecendo do principal. A palavra de Deus fala assim que enquanto nós estamos buscando a riqueza, nós estamos esquecendo de Deus e de buscar as coisas dele. Muitos só querem estudar, estudar, estudar. Cadê o tempo de Deus? Né? Nós podemos fazer faculdade? Podemos. Nós podemos fazer tudo que nós queremos. Só que nós temos que fazer primeiro a vontade de Deus. É levar a palavra. Se nós estamos na faculdade, leva a palavra. Sempre perto de nós vai ter alguém precisando escutar a palavra de Deus. O melhor livro para a gente ser conhecedor, para a gente dar aula dele, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Este é o livro. Este é o livro que vai nos levar para o céu. Que vai nos ensinar o caminho da salvação. Jesus é o caminho da salvação. Jesus ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Né?
Por isso que a palavra fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Tem muitas pessoas ocupadas com as coisas deste mundo. Tão ocupadas que elas não querem Deus. Não querem saber de Deus. Acham que estão novos. E sem Deus, a gente não consegue nada neste mundo. Sem Deus, nossos caminhos ficam trancados, ficam travados. Mais de Deus, menos de nós. É assim que nós devemos caminhar e buscar o Senhor. Mais de Deus e menos de nós mesmos. Porque o próprio Deus, né? Ele, no princípio era o verbo, tá lá em João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem que era o verbo? O verbo era o próprio Jesus. E Jesus é Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. E ele veio ao mundo e habitou entre nós. Nós só estamos aqui pela misericórdia dele. Nós só estamos aqui porque um dia ele morreu na cruz por nós. Porque senão ele tinha destruído tudo. Por causa da maldade do homem. Né? E o homem continua mal. O homem não quer buscar o Senhor, o homem continua da mesma forma. Ele não mudou. Mas nós temos que ser diferentes. Nós temos que mudar. Nós temos que buscar a ser como Jesus. Para nós podermos alcançarmos um bom lugar ao lado de Deus também. Assim como Jesus conquistou. As bodas estão preparadas para os filhos de Deus. Para todos aqueles que fazem a vontade dele aqui nessa terra. Que buscam fazer justiça. Fazer bondade. Fazer caridade. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Fazer primeiro o que o Senhor nos ensinou. Né? Buscar primeiro o reino de Deus. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. Né? Para que nós sejamos escolhidos. E sejamos salvos por Ele. Que nós venhamos a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque esse é o caminho que nós devemos seguir. Para que quem quer salvação? A palavra fala assim que o reino de Deus é tomado à força. Se é tomado à força, porque são poucos que vão entrar. No livro de Apocalipse fala que 144 mil subirão. Quantos milhões de pessoas que estão sobre a terra? Quantos milhões de pessoas? Quando Jesus voltar, ele vai levar 144 mil pessoas. Mas no mundo tem milhões. Quem que nós queremos ser? Queremos estar entre os milhões ou queremos estar dentro dos 144 mil que são escolhidos pelo Senhor? É uma coisa que a gente tem que começar a refletir. Então vamos começar a ler, porque as pessoas que conhecem a palavra são bem-aventuradas. Aquelas que ouvem e praticam a palavra de Deus são pessoas bem-aventuradas. E essa é a palavra para hoje, para gente que a gente possa refletir, para a gente possa buscar mais de Deus e menos de nós. Conhecer mais de Deus, nós podemos fazer tudo. A palavra fala, tudo lhe é lícito, mas nem tudo convém. Tudo que é lícito está lá na porta larga. Nem tudo convém. Por isso que nós temos que passar pela porta estreita. Porque pela porta estreita nós vamos chegar no céu. Nós vamos chegar ao Senhor. Nós vamos chegar ao Senhor Jesus. Ele vai nos receber para as bodas. Então é isso, é a palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam vir a refletir em cima de tudo isso que eu falei aqui hoje. Né? Que não fica guardado, mas que nós venhamos a colocar em prática todas as coisas que Deus nos tem ordenado. Amém? Fiquem com Deus. Jesus continua abençoando a vida de vocês.